Não está adiantando. Bom, deixa assim. Tudo escuro? Pode deixar aceso. Tá bom. Eu queria que a imagem ficasse mais clara para vocês, mas não tem problema. Não tem problema. Bom, o que tem ali? Tem pés em areia e com 3 direções, setas, né? São 3 opções. Mas eu volto à pergunta: o que é que você faz quando você não sabe o que fazer? Alguém quer responder? Alguém na internet aí, nos nossos canais? Não? Se responder não vou ficar sabendo, né? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O texto bíblico que eu quero ler para vocês... Não, volta. Não está aí o texto, na verdade. Deixa aí. Muito bem, texto bíblico que eu quero ler para vocês, então vou pedir que você abra a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, enfim, onde você tiver o texto bíblico aí, 2 Crônicas, capítulo 20, eu quero ler o versículo 12, mantenha a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular aberto no texto, que a gente vai então passar um pouco da história deste homem chamado Jeosafá, ou Josafá. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a história dele e este caminhar com Deus. Hoje pela manhã nós vimos um pouco disso, não é? O caminhar de Deus com o seu povo, não é? Então meditamos na experiência do deserto na nossa vida, não é? Enfim, vamos pensar um pouquinho no texto. O texto de 2 Crônicas 20, 12, diz assim: ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ok? Vou fazer uma pequena pausa ali. Me pega ali, por favor. Não, está aqui. Aqui está se movimentando sozinho, gente. Então, vocês desculpem, mas eu vou apelar para o plano B. Tá bom? Isso. Para que a gente tenha condições aqui, não é? Está se movimentando sozinho aqui, está uma coisa impressionante, não? Está vivo, não? Se eu virar para vocês vão ficar impressionados com o negócio. Ele aumenta, diminui, sozinho. Bom, vamos lá. Deixa aqui para não me atrapalhar. Pois bem, o texto então diz isto, vou repetir o texto bíblico: ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Palavra do Senhor, portanto, em 2 Crônicas 20, 12. Josafá, ou Jeosafá, não é? Josafá ou Jeosafá são algumas traduções do nome deste homem. Jeoshafat seria a expressão em hebraico, que significa Javé julgou. Rei de Judá. E quem era este rei de Judá? Josafá, para ficar mais simples. Filho do rei Asa, que foi um bom rei do reino de Judá. E ele mesmo foi rei de Judá por 25 longos anos. Quando a gente diz longos anos, é porque alguns dos reis de Israel, Reino do Norte,
duraram pouco tempo. Houve um rei que reinou durante 1 ano, não é? E havia muita matança, né? Muito motim no meio dos reinos. Pois bem, Josafá foi rei por 25 anos, um dos melhores, mais piedosos e prósperos reis de Judá. Você abre a sua Bíblia no capítulo 17, por exemplo, você vai lendo um pouco do que esse homem fez. A Bíblia conta que ele buscou constantemente o Senhor, que ele estabeleceu levitas e líderes do povo para percorrerem toda a nação de Judá, ensinando a palavra de Deus. Capítulo 17 conta isso sobre ele. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Vamos lembrar que nós estamos agora num momento em que há conflitos entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado Reino de Israel. Só para lembrar um pouquinho, em Davi, o rei Davi, o reino estava unido. As 12 tribos estavam unidas, num reino só, tá bom? Em Salomão ainda manteve, mas os descendentes de Salomão, Roboão, né? Enfim, os dois descendentes ali de Salomão, eles dividiram o reino. Então ficou o reino de Judá, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, com 2 tribos apenas, tribo Benjamim, tribo de Judá, e o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria, de onde vieram os samaritanos, e esse reino tinha as 10 outras tribos. Benjamim e Judá eram tribos um pouco mais numerosas, então não há tanta diferença. Mas observem, portanto, que nós temos Reino do Norte, Reino de Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Reino de Judá, capital Jerusalém. Ok? Esses reinos, infelizmente, que eram irmãos, brigavam constantemente. Havia guerra entre eles. Lá no Reino do Norte, na época de Josafá, reinava um rei que vocês vão talvez lembrar quem era. Acabe. Acabe. O pior rei de Israel. Não tanto por ele, mas pela esposa. Como é que era o nome dela? Jezabel. Eu me lembro do pastor Heber Vasconcelos, de saudosa memória, pregando uma ocasião e falando da famigerada Jezabel. Não é? Se referindo a esta mulher que mandou matar todos os profetas do Senhor, porque queria introduzir a adoração a Baal. O nome Baal significa Senhor. Então queria estabelecer a adoração a Baal. Portanto, Acabe, rei de Israel, reino do norte, corrompido, distante do Senhor. Josafá, homem fiel, que adorava o Senhor, que procurava ensinar a palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 18 que Josafá se uniu a Acabe por meio de, provavelmente, casamento de filhos, né, entre si. Isso era muito comum. Havia casamentos que tinham a ver com alianças políticas. Então, os casamentos, o pai dava a filha em casamento para o filho do outro rei do outro reino, e este casamento, então, os unia. O capítulo 18, aqui nesta versão, vai dizer a seguinte expressão: Josafá tinha grande riqueza e honra. Não era apenas rico, era um homem honrado.
e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Meus amados irmãos, começa aí a desgraça de Josafá. O que acontece? Acabe era homem de guerra. A Bíblia diz que os reinos vizinhos do reino de Judá, do rei Josafá, eles respeitavam, eles honravam até mesmo Josafá. Mas Acabe era um homem de guerra, e ele queria tomar um lugar chamado El-Gedi, em Gedi, né? E ele então convida Josafá. Josafá vai até Samaria, se une ali com Acabe, é servido um banquete e Acabe pergunta: você vai vir comigo guerrear contra esta cidade ou não? E a Bíblia diz que Josafá, como era homem de Deus, um reino cujo coração estava nas mãos de Deus, ele diz: chame os profetas aqui e vamos consultar ao Senhor para ver se a gente deve ir à guerra. A Bíblia diz que Acabe convida todos os seus profetas, que ele pagava, que ele assalariava para que dissessem o que ele queria, e convida os 400, e os 400 diz: pode ir para a guerra, tudo certo, o Senhor vai dar a vitória. Josafá pensou e disse: não tem mais um profeta aqui que a gente pode consultar a Deus? E Acabe diz: tem aqui um sujeito chamado Micaías, mas eu não gosto muito dele não, porque ele só profetiza contra mim. Ele só profetiza contra mim. Mas tá bem, você quer? Vamos chamar. Chamou Micaías. Micaías vem e diz: podem ir para a batalha, o Senhor vai dar a vitória. Acabe diz: eu não já disse para você me dizer só a verdade? Aí Micaías disse: então tá, não vai não, que vai dar ruim, vocês vão perder a batalha. Sabe o que Acabe diz? Eu não falei que esse homem só profetiza contra mim? Olha que coisa. E vão para a batalha. Josafá vai junto. Não deu ouvidos àquilo que o profeta tinha dito. Olha aí, irmãos, preste bem atenção nesse detalhe. Um homem de Deus, um rei que buscava o propósito e a vontade de Deus para a sua vida e para o seu povo, de repente se alia a alguém que não está buscando os caminhos do Senhor, e aí começa a se colocar em laço. Preste bem atenção nessa expressão, laço. Laço. Pode ser que muitas vezes as relações que estabelecemos podem ser laço para nós na nossa vida. Então tomemos cuidado com isso, não é? Nos negócios, na nossa vida até casamento, união, namoro, noivado, etc. Tomemos cuidado, porque o outro pode ser laço. Pois bem, Josafá e Acabe vão para a guerra. Sabe o que o rei Acabe diz para o seu aliado Josafá? Ele diz assim: bora fazer uma brincadeirinha aqui. Você vai se vestir com as minhas roupas e vai para a batalha, e eu vou disfarçado. Vejam, irmãos, o absurdo que Acabe está propondo para Josafá. Sabe o que Josafá fez? Foi para a guerra com as roupas de Acabe. Aí quando estavam para meter-lhe uma flecha, o inimigo, ele gritou de lá: não sou eu não. Aí disse: olha, não é Acabe não é esse não.
Aí um camarada, preste bem atenção nesse detalhe, um flecheiro vai e atira a esmo a flecha. Sabe o que essa flecha fez? Foi lá e procurou o coração de Acabe. E morre o rei Acabe. Uma flecha atirada a esmo encontrou o seu destino, que era o rei Acabe. O juízo de Deus às vezes pode tardar, mas ele vem, certeiro. A ação de Deus vem sobre nós. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa estar de fato nas mãos de Deus. O propósito dele vem para a nossa vida. Pois bem, meus amados irmãos, chegamos então no momento em que Josafá volta para Jerusalém, continua o seu reinado, mas aquilo que ele fez, aquela aliança com Acabe, abriu brecha espiritual na vida dele. Mais uma vez eu repito, tomemos cuidado com as brechas que abrimos na nossa vida espiritual. Pois bem, nós temos então este momento, quando ele está reunido. E a Bíblia vai dizer então, que depois disso, capítulo 20, versículo 1. Depois disto o quê? Naquela batalha em que Acabe morreu, ele voltou, sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Lembram que eu falei que ele era um homem tão honrado que os vizinhos todos o respeitavam, o que era diferente com Acabe, lá do Reino do Norte? Pois bem, olha aqui, que começa a acontecer, a brecha que ele abriu na sua vida. E a Bíblia diz, vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azon Tamar, que é En-Gedi, exatamente aquele lugar que Acabe queria tomar. Então Josafá teve medo. Não é pecado ter medo. Nós podemos temer e ter medo de situações que nos colocam em risco. Mesmo alguém que busca o Senhor, que serve ao Senhor, pode ter medo. E a gente precisa ter coragem de assumir os nossos medos também. Isso é muito importante. Não tenha vergonha de manifestar e afirmar que você tem medo. Então Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor. E aí o versículo 12 que foi lido, é nesta oração em que ele diz, ó nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos. Por quê, irmãos? Porque eram 3 reinos poderosos batalhando contra Judá, que agora estava sozinho. Nós não temos força, como diria, em nós, para resistirmos a esta tão grande multidão que vem contra nós. E aí ele vai dizer algo que aqui é o tema da nossa reflexão. E nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa que a história de Josafá me ensina é que quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Não faça nada. Não age na dúvida. Não vá por caminhos que você não tenha absoluta certeza. Você não sabe o que fazer? Pare.
Pare. É tempo de parar. A Bíblia diz de Josué, quando foi entrando na terra da promessa, quando foi liderando o povo para a terra prometida, diz a Bíblia que antes deles atravessarem o Jordão, né? Ali o caminho que precisavam trilhar, atravessar o Jordão, diz a Bíblia que eles pararam, acamparam-se. E ali foi um tempo de preparação. Preparação. Então é muito importante isso. Se você tem dúvidas, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 23. O texto vai nos dizer assim: mas se alguém tem dúvidas a respeito daquilo que come, aqui no contexto de comida sacrificada aos ídolos, o apóstolo Paulo orientando as pessoas, né, a igreja, sobre como agir em situações quando são confrontados com aquelas comidas que eram oferecidas a ídolos. Eles deviam comer ou não comer, podiam comer ou não podiam comer. Ele diz: se alguém tem dúvidas a respeito daquilo que come, por não saber se Deus aprova isso, esse tem culpas ao comer, porque não está a agir segundo a fé. E tudo que se faz em desacordo com a fé é pecado. Tem dúvida? Não faça nada. Não faça nada. Olha o que diz o capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 17. Porque depois que Jeosafá tem esta oração, este encontro com Deus, Deus envia um profeta. E este profeta então diz a Jeosafá o seguinte, versículo 17, olha que coisa linda esse texto. Neste encontro, nesta guerra, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Não faça nada. Diz a Bíblia que quando o povo de Israel estava à margem do Mar Vermelho, Moisés disse a eles o seguinte: ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Fiquem parados, esperem. E aí vem a palavra de Deus a Moisés. O que é que Deus diz? Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Texto citado por Elias aqui no início desse culto. Isso me faz pensar uma coisa muito interessante, e já refletimos sobre isso aqui. É que há momentos em que nós devemos avançar e não ficar parados. Mas há outros momentos em que devemos sim ficar parados, aguardando. Esses momentos, especialmente, quando não sabemos o que fazer. Como é que a gente sabe quando é para avançar ou quando é para ficar parado? É quando a gente tem uma clara definição e ordem divina. Que é que Deus disse para Moisés? Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Gente, que coisa difícil, olha só. O Mar Vermelho diante deles, atrás deles quem é que vinha? Exército de Faraó. Marchar para onde? Marchar para onde, gente? O mar estava diante deles, o Mar Vermelho. Aliás, foi uma coisa muito curiosa, né?
que eu tinha muita curiosidade para ver o Mar Vermelho de perto. Falei, será que é vermelho mesmo? Não é vermelho. É lindo, azul, não é? Muito azul. Tem até um aquário lá, muito bonito, que você consegue descer profundamente na cidade de Eilat, lá no extremo sul de Israel. Mas é muito interessante, né? E eu até fiz uma experiência uma noite, quando nós chegamos de uma viagem. Eu falei, deixa eu ver se esse mar vai abrir sem eu entrar aqui. Aí tomei banho no Mar Vermelho, né? Que eu falei, eu tenho que fazer essa experiência. Mas, pois bem, o Mar Vermelho está diante deles. Deus diz assim, avance, vá em frente, porque clamas a mim. Daqui a pouco eu vou mencionar por que eles podiam avançar, mesmo não tendo claro como é que eles iam atravessar o Mar Vermelho. Mas a primeira coisa é isso. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Não faça nada, não faça nada. Segundo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Tire os olhos dos problemas. Olhe para Deus. Tire os olhos dos problemas. Coloque os seus olhos em Deus. Olha o que Josafá diz. A Bíblia diz, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá de pé. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No versículo 12 ele diz, e os nossos olhos estão postos em ti. Me impressionou aquele momento, quando Josafá reúne todo o povo, e eles deviam estar todos de joelhos, prostrados, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, e de repente Josafá se coloca de pé. E alguém podia imaginar, agora ele vai se mostrar o Todo-Poderoso, vai ter uma palavra. Não, ele aponta para Deus, não aponta para si mesmo. Ele ficou de pé, não para apontar para si mesmo, mas para apontar para o Senhor. Olhem para Deus. O que é que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Fixemos os olhos no Senhor. Tiremos os nossos olhos dos problemas. Tiremos o foco nosso dos problemas. Pastor, mas a gente tem que enfrentar as lutas. Há um exemplo negativo na Bíblia, que é o Salmo 137. Ali é um salmo dos exilados lá na Babilônia, 586 a.C., o povo foi levado, o povo de Judá, desse mesmo reino, foi levado em cativeiro. Eles estão lá na Babilônia. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 137. Vai dizer assim o Salmo: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos a chorar. Onde é que estava o foco deles? Nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Eles tiraram o foco de Deus. Querem ver como é que eles tiraram o foco de Deus? O texto diz, nos salgueiros que lá na Babilônia havia, pendurávamos as nossas harpas. A harpa é instrumento de louvor. Eles pararam de louvar. Eles se assentavam. A construção do hebraico não é a ideia de que nos assentamos para chorar. Não é essa a ideia.
mas nos assentávamos a chorar. A ideia é continuidade. Por quê, gente? Porque o foco estava nos problemas. Aí pegaram as harpas, instrumento de louvor, penduraram nos salgueiros e disseram: não vamos mais louvar. Eu vou dizer para vocês, às vezes quando enfrento lutas e problemas, várias vezes na minha história de vida, eu canto um louvor ao Senhor. Eu começo a cantar. Eu posso dizer para vocês, o louvor transforma. O louvor nos traz novo ânimo. O louvor nos dá a visão que a gente não tinha percebido, que é a visão de Deus, das possibilidades de Deus. Tira o foco do problema e vem o foco para Deus. É isso que vai acontecendo conosco quando nós estamos enfrentando lutas e louvamos ao Senhor. Pois bem, esse salmo fala sobre isso. Em 2019 foi escrito um filme chamado Não Olhe para Cima. Quem já assistiu esse filme? Ninguém. Só? Assista esse filme. É muito interessante. Ele foi escrito em 2019, antes da pandemia. Porque muita gente acha que o filme estava falando da pandemia. Eu vou resumir rapidamente. O filme fala de dois astrólogos que descobrem, um professor e a aluna dele, que aliás a assistente dele, que estava fazendo doutorado, etc. Eles descobrem, ela na verdade descobre um cometa que está vindo, e em 6 meses vai chocar contra a Terra. Um cometa enorme, vai destruir a Terra e a humanidade. Descobrindo isto, eles saem em busca de convencer o governo, ali dos Estados Unidos e as pessoas, de que tem um grande perigo vindo lá do alto. Gente, o que esse filme relata é aquela atitude de negar, de negar. Tem umas coisas curiosas que vão acontecendo. A política diz: não vamos fazer drama. É assim que os políticos dizem. Eles vão e conseguem ser recebidos pela presidente dos Estados Unidos, que por um acaso é uma mulher na época. É uma mulher na época. Não sei se era profético, de repente. Pois bem, nas redes sociais, o tema não é nem tratado. As pessoas estão mais ocupadas com o fim do namoro de uma cantora pop. E eles ficam discutindo o fim do namoro dessa cantora enquanto o cometa está vindo. A tecnologia está mais preocupada, preste bem atenção nisso, em ganhar milhões de dólares com matéria-prima tirada do cometa. A tecnologia está pensando: o que a gente vai ganhar com esse cometa? Vamos arrancar a matéria-prima dele, vamos descobrir o que tem lá, quem sabe ouro, sei lá o quê, e nós vamos ganhar dinheiro com isso. O cometa está vindo. E assim vai. Há um talk show de TV que diz assim: nós douramos a pílula, deixamos as notícias ruins, mas leves. O cometa está vindo, gente. Aí surgem teorias da conspiração. Bilionários judeus inventaram a ameaça do tal cometa para o governo confiscar nossa liberdade e nossas armas. O cometa está vindo. Surgem palavras de ordem absurdas como: nós apoiamos os empregos que o cometa vai criar. Que emprego? O cometa está vindo, vai destruir a humanidade.
Os pesquisadores fazem uma pesquisa. 37% não querem um impacto do cometa. Vocês entenderam? 37% não querem que o cometa se choque com a Terra. Nem sempre querer é poder, né? 23% não acreditam que exista um cometa. E aí vai. E tem até um jovem evangélico que aparece no filme e que diz: estou começando a achar que esse lance de fim do mundo é mentira. Sei lá, se Deus quisesse destruir a terra, Ele mesmo faria isso. Bom, o filme pretende chamar a atenção sobre esses problemas que estamos sentindo, o calor excessivo, de chuva excessiva, etc., que cada dia mais piora, e cada dia mais vai piorar. É sobre isso o filme. E a grande notícia do filme é: não olhe para cima. Finja que não está acontecendo nada. Feche os olhos para essa situação. Meus amados irmãos, isso me lembra muito bem a história de uma das mulheres que foi ao sepulcro de Jesus. Ele está morto, foi enterrado, etc. E a Bíblia diz que uma delas abaixou a sua cabeça para olhar ali no sepulcro. E aí não viu Jesus, não viu o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ela faz um movimento, olha para cima. E o que ela vê? O anjo. O próprio Jesus, aliás, ressuscitar. O contraste com esse não olhe para cima é: olhe para cima, olhe para Deus. Hoje pela manhã falamos sobre a coluna de nuvem de dia para guiar o povo pelo caminho. A coluna de fogo à noite para alumiar. Mas era preciso olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para cima. Amém? Terceiro e último aspecto: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Olhe para o passado. Olhe para o passado. É muito interessante porque o texto nos conta que Josafá, na sua oração, começou a lembrar do que Deus fez no passado, na história do povo de Deus. Versículos 7 a 12. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti. Sabe o que fez Josafá? Olhou para o passado. Sabe o que tinha no passado? As grandes manifestações de misericórdia e de bondade de Deus. Sabe, algumas das experiências que eu tenho vivido com Deus nesses anos todos de vida cristã, me ajudam, do passado, me ajudam quando eu estou enfrentando problemas no presente. Porque eu olho para trás, e sabe o que eu vejo lá atrás da minha história? Misericórdia de Deus. Sabe o que eu vejo no meu passado? Ação de Deus. Sabe o que eu vejo no meu passado? Deus agindo, quando muitas vezes eu mesmo fui até infiel. Deus agiu, Deus falou, Deus curou, Deus realizou milagres. Faça um inventário na sua história de vida e veja quantas vezes Deus agiu na sua vida. Amém? Isso vai ajudar você. É o que Jeremias vai dizer, Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me traz
esperança. Olhe para o passado. Veja o que Deus fez no passado. Olha a bênção que foi. Há 2 textos no profeta Isaías muito preciosos. O primeiro deles está em Isaías capítulo 43, versículo 18. Sabe o que diz lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Rios no ermo, porei rios no ermo. Sabe o que é ermo? Deserto, porém rios no deserto. Vocês viram o que está acontecendo no Saara essa semana? Viram? Não? Inundação no Saara, no deserto do Saara, está inundado. É isso que Deus está dizendo lá, para Isaías. Não se lembre das coisas passadas, quando elas impedem você de ver as coisas que Deus quer fazer no presente e no futuro. Então por isso o profeta diz isso. Pula para o capítulo 46, aí ele vai dizer assim, escuta bem. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Amém, irmãos? Sabe o que o profeta Isaías me ensina? É que se alguma coisa me impede de ver, do meu passado, me impede de ver as coisas presentes e futuras que Deus está fazendo comigo, eu não devo me lembrar delas. O que o profeta Isaías está dizendo para aquelas pessoas ali, é que eles ficavam olhando para trás, lá para o êxodo do Egito. E isso estava impedindo que eles vissem o que é que Deus estava fazendo agora. Porque Isaías 43 está falando exatamente na situação do exílio da Babilônia. Lembra do capítulo 40 do profeta Isaías? O que é que diz? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. É a palavra do profeta, é a palavra de Deus através do profeta Isaías para aqueles que estavam vivendo o cativeiro da Babilônia. Está dizendo, não lembrem do passado, porque esse passado foi glorioso, sim, mas ele está no passado. Ele está impedindo vocês de verem o que é que eu estou fazendo agora. E já estava acontecendo. O que o profeta Isaías me ensina é isso. Quando o passado me impede de ver o presente e o futuro de Deus, eu devo me esquecer dele. Mas eu nunca devo me esquecer. E aí eu preciso me lembrar constantemente quem é o Deus a quem eu sirvo. Amém, irmãos? Concluindo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, não faça nada. Segundo, tire os olhos dos problemas, coloque os olhos em Deus. Terceiro, olhe para o passado, olhe para a sua história de vida, olha o que Deus já fez na sua vida. Isso vai te fortalecer para você enfrentar o presente e também o futuro. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, nos dando forças, para que nos momentos em que vier a dúvida, a incerteza na nossa vida, quando a gente não souber o que fazer, que Deus nos dê esta capacidade de tão somente confiar. Ele há de agir. Amém?